dia de pré-natal no convênio, expliquei pra ele do meu sangramento e ele disse pra mim procurar um pronto-socorro, né? E eu não sabia se lá tinha o pronto-socorro, então ao invés de procurar por lá mesmo, né, no particular, eu acabei não procurando, porque eu não sabia como funcionava certinho com relação a se eu precisava pagar ou não, porque na onde eu trabalho a gente tem as gestantes, né, tem um programa de apoio e a gente acaba ficando isenta, né, das taxas das consultas, né, que pagas e tudo, de certas consultas, né, algumas coisas a gente tinha que pagar à parte, mas enfim. Eu não vou entrar em detalhes agora, mas eu não sabia se o pronto-socorro entrava nesse programa também. Então eu não sabia se lá tinha e também não sabia direito, porque eu ainda não havia me informado certinho. Não que eu sou uma pessoa desligada, inclusive eu tava pesquisando bastante, sempre procurando saber certinho pra estar dando início ao pré-natal certinho, fazendo tudo certinho, mas eu realmente ainda tava tentando entender como é que funcionava o programa e ainda não sabia certinho como que seria, né? Então eu fui e procurei um pronto-socorro, mais tarde, né, isso, um pronto-socorro do público mesmo. Inclusive, graças a Deus, eu tive um bom atendimento. Só que como no público muitas das vezes as coisas não funcionam, né? Infelizmente não tinha uma pessoa que podia me atender para fazer o ultravaginal, né? Como tá no início da gestação, eles não fazem o ultrassom por cima da barriga, é ultravaginal, né? Interno que eles fazem. E não tinha ninguém que podia fazer naquele horário que eu fui. Então eu tive que aguardar até o outro dia, isso na segunda-feira. Eu tive que aguardar até terça-feira para poder fazer, né, esse ultrassom para ver o que estava acontecendo, né? Porque eu tava com esse sangramento e o sangramento continuou intensificando. No mesmo dia, no caso, na segunda-feira, mais tarde, mais ou menos por volta da meia-noite, eu recebi umas visitas em casa, a minha tia, né, um pessoal da igreja, que sempre me ajuda, né, que sempre tá junto comigo, e soube do meu sangramento, viu como elas já são mães, né, sabem que não é normal que aconteça esse sangramento, né, o rosado até tudo bem, mas continuar o sangramento não era normal, então elas se preocuparam bastante comigo, eu falei com os meus pais, né, falei com meu marido e tudo, eles ficaram bastante preocupados comigo, fiquei de repouso, né, por conta disso. E à noite, por volta da meia-noite, elas preferiram me levar no pronto-socorro novamente, em outro hospital, para ver se eu conseguia fazer a ultravaginal, ultrassom, não sei se é o nome certo, fazer o ultrassom em outro lugar, para ver se eu conseguia fazer. Mas eu cheguei lá, eu tomei medicação por conta do sangramento e das cólicas que eu tava sentindo, né, das dores. Mas eu não conseguiram fazer por conta disso, né, por conta do horário que só faz ultrassom só de manhã. Então, como era noite já, então eles não podiam fazer, não tinha ninguém que pudesse me atender na hora. Então eu tive que esperar pro dia seguinte. Quando eu fiz o ultrassom, né, eu ainda continuava com sangramento. Não foi me passada nenhum tipo de medicação. Acredito que tenha sido um pouco de negligência médica. Não me passaram nenhum tipo de recomendação se eu tinha que ficar em repouso, se eu tinha que fazer algo, né, para que aquilo melhorasse. Eu fui por conta própria mesmo, deduzi, pesquisei bastante por experiências de outras pessoas. Vi que precisava ficar de repouso, né, e tomar algumas vitaminas. Inclusive eu nem tomei nada, nenhuma vitamina, nenhum medicamento. Só fiquei de repouso mesmo, tomei cuidado, não tava saindo, para ver se o sangramento diminuía, né. E no dia seguinte, eu fiz o ultrassom e eu descobri que eu tava com 8 semanas de gestação. 8 semanas e 2 dias. Isso no dia 14 de agosto. Tava com 8 semanas e 2 dias. Nesse período, normalmente já se ouve o coração do bebê, né? Pelo menos até umas 6 semanas, assim, muitas mulheres relatam que já dá pra ouvir. É um pouco difícil de ouvir, porque tem que procurar bastante pra conseguir ouvir, mas já dá pra ouvir. E no caso do meu, não tava tendo batimento cardíaco. E aí eu já fiquei preocupada, o médico já me explicou que não tava tendo batimento, que o meu sangramento poderia ser o início de aborto. Eles conversaram comigo, né, me esclareceram
certinho o que estava acontecendo, porque não tinha muito que ficar enrolando, né? É um assunto um pouco delicado, mas eles tinham que falar, porque eu já tinha que estar me preparando, porque podia acontecer a qualquer momento, né? Então eu tive que esperar, né? Eles me pediram 15 dias para me esperar 15 dias para ver se o sangramento diminuía e se iria melhorar, né? Se a minha gestação ia continuar seguindo em frente, pois eles... Meu gato tá miando. Eles me disseram que não era uma gestação que estava seguindo em frente, não estava evoluindo, né? E o sangramento poderia ser o início de aborto, né? Então aí eu já fiquei muito, muito, muito triste, muito desesperada. E eu não sabia o que fazer, porque não tinha realmente o que fazer, né? Eles não me passaram nenhum tipo de medicamento nem nada, e só pediram pra me esperar os 15 dias em repouso pra ver se a gestação ia evoluir e se o sangramento ia parar, né? Então foi muito agoniante pra mim essa espera, porque não é fácil você saber, por mais que não era uma gravidez que eu planejasse, é que nem eu falei pra vocês no início, eu senti um amor muito grande, né? É um filho, você saber que você vai estar gerando uma vida e, sei lá, tantos sentimentos passaram pela minha cabeça, mas aquele momento, assim, foi um momento de muita, muita tristeza mesmo, assim, porque só pediram pra mim esperar e eu sabia, eu tinha plena certeza no meu coração de que não ia ser uma gravidez que seguiria em frente, né? Então, isso no dia 15, né, eu tive essa notícia. E aí, quando foi, eu fiquei em repouso, né, como foi indicado. Esperei pra ver o que poderia acontecer. Mas no dia seguinte, foi muito assim, no dia 13, se não me engano, dia 13, dia 14, dia 15 sangrando e tudo. Quando foi no dia 16, né, na quarta-feira, que não havia falado, iniciou no domingo. E eu tive essas consultas, né, e tudo que eu falei. Não puderam fazer nada por mim, porque realmente era uma gravidez que não estava evoluindo, como eu falei, e eu tinha que esperar. Quando foi no dia 16, eu tava sentindo no meu coração, sabe? Você que é mãe, vocês que têm esse tipo de pressentimento, vocês sabem quando as coisas vão acontecer, mesmo que vocês não sabem, mas vocês têm um pressentimento ruim, né? Quando algo ruim vai acontecer. Até mesmo todo mundo tem um pressentimento de algo ruim, né? E eu tive um pressentimento de que eu não teria esse filho, que essa gravidez não ia continuar, não ia seguir em frente. Eu senti isso muito forte no meu coração e eu fiquei completamente desesperada, porque eu já tinha feito muitos planos, eu tava planejando muita coisa, o meu marido tava feliz com isso, por mais que a gente não tivesse lá essas mil condições de estar bancando uma criança, a gente tava muito feliz. Mas infelizmente a gente recebeu essa notícia e no dia 16 eu senti isso, que não ia seguir em frente. E aí foi quando o sangramento continuou, e quando foi à noite, mais ou menos por volta das 8 horas, eu senti uma pressão muito, mas muito forte na minha barriga, uma cólica horrível, uma dor assim sem explicação. Eu nunca senti na minha vida, uma dor horrível mesmo. Assim, muito forte, como se estivesse pressionando assim para sair alguma coisa, e eu já senti na hora de que era o meu filho que estava saindo ali. E eu comecei a chorar desesperadamente, chamei por ajuda, né? Minha tia tava em casa, ela mora em cima. Eu mandei mensagem pra ela, minha prima veio me buscar e me levaram pro hospital. E eu sentindo muita dor, chorava muito, muita dor, muita dor. Quando chegou na hora de ser atendida, o sangramento, ele aumentou. Ele se intensificou e começou a vazar pra tudo que é lado, assim, saiu... Eu tive que tirar a calcinha pra ela me examinar. Na hora que eu tirei, assim, saiu muito sangue, muito sangue, muito sangue. Eu olhei para aquele sangue e eu comecei a chorar desesperadamente, porque eu nunca tinha visto sair tanto sangue na minha vida, assim. E chorei muito, fiquei muito desesperada e as médicas me acalmando,
fica calma, vai ficar tudo bem, que não sei o quê. E ela falou assim, perguntou pra mim uma pergunta que até hoje eu fico sem entender o porquê que ela perguntou isso. Ela falou, por que você tá chorando? Você tá triste? O que tá... ou você não sabia que tava acontecendo com você? Eu falei assim, eu tô chorando porque eu tô triste. Não é uma situação confortável pra nenhuma mulher, né? E eu sabia que aquilo ia acontecer. Eu tinha esse pressentimento de que não ia seguir em frente. E naquele momento eu sabia que eu não teria esperança pra mim, sabe? Eu só entreguei as mãos de Deus e falei, Senhor, que seja feita a tua vontade. E aí eu entrei em processo de aborto. Pra quem não sabe, o aborto é igualzinho ao nascimento de uma criança, né? Só que, infelizmente, você não vai poder ver depois. Como tava no início, ainda não tinha se formado, não sabia o sexo nem nada. E eu entrei em processo de perca do meu filho, né? E aí eu perdi, né? Naquele dia eu fiquei tomando medicação na veia e eu tive que esperar, né? O meu corpo expelir sozinho o feto. Eu não pude, eles não puderam fazer a curetagem logo de início, também porque eu não queria, né? Porque é um processo invasivo e muito difícil. É uma cirurgia, né? Praticamente, né? Quem passou pela curetagem sabe. E aí eu tive que esperar, deitada numa máquina, sangrando, sentindo muita dor. Depois que saiu muitos coágulos, assim, muitos coágulos de sangue, que eu senti um alívio das dores. Aí eu comecei a respirar fundo e a descansar mais, sabe? Então naquele mesmo dia eu fiquei internada, a minha tia e meu marido que me acompanhou ali não pôde ficar lá comigo, então eles tiveram que ir embora. E eu fiquei sozinha lá na maca, deitada, chorando e pensando, né, em tudo que havia acontecido. E eu ainda estava em processo de aborto, ainda não tinha saído tudo. E só chorando e pensando o porquê, sabe? E inclusive eu ainda não sei exatamente o porquê disso tudo, né? Eu sei que Deus sabe de todas as coisas e possivelmente poderia ser um filho que poderia nascer doente, eu poderia ter muitas dificuldades, né, para cuidar dele ou dela. Poderia ter acontecido muitas coisas, né, se a gestação continuasse em frente. Então foi bom, por um certo lado, que aconteceu logo no início de 8 semanas, porque se fosse com mais tempo, com uma gestação um pouco mais avançada, eu tenho certeza absoluta que eu não suportaria, assim, uma dor inexplicável, uma dor muito grande, muito mais sentimental do que física. Então, naquele instante ali eu pensei, refleti, chorei tudo que eu tinha pra chorar, porque eu acho que eu nem tenho mais lágrimas nos meus olhos. Nem sei se ainda tem lágrima aqui, mas chorei muito e tudo. No dia seguinte eu fiz ultrassom novamente pra ver se havia saído tudo, né? E eu precisei fazer a curetagem, né, infelizmente. Fiz a curetagem de manhã, por volta das 9 horas, mais ou menos. Fiz a curetagem, precisei ficar de observação durante um dia. No dia depois, eu tive alta. No caso, no dia 18, eu tive alta. E eu fui embora, né? E fiquei durante 15 dias de repouso, né? Sem sair, sem fazer esforço. Fiquei tranquilinha. Meu sangramento durou mais ou menos uns 10 dias por aí. Hoje eu não tô com nenhum tipo de sangramento. Eu estou me sentindo melhor fisicamente. Emocionalmente estou bem, mas comparada a antes eu estou muito melhor e estou cada vez mais evoluindo. Eu acredito que foi uma dor que precisava ser sentida, né? Eu senti aquele momento, eu passei por aquilo e superei. Sabe, é óbvio que eu ainda sinto triste, eu me sinto triste de lembrar de tudo aquilo, mas é uma tristeza que eu consigo suportar, sabe? Foi algo que eu tenho certeza que aos poucos vai cicatrizando e vai se tornando mais leve de falar sobre o assunto, né? E eu sei, mais uma vez, que os planos de Deus é perfeito e no momento certo eu vou ter uma dádiva dessa. Não estou tentando e não vou tentar, estou com meu método contraceptivo aí justamente para prevenir isso.
Mas eu tô aguardando no Senhor, porque eu sei que no momento certo, na hora certa, eu vou ter o meu momento, e eu creio que não é agora, eu espero que não seja agora, e que na hora certa eu vou ser abençoada, agraciada por isso. Então, para vocês que passaram por essa experiência, né, eu gostaria de deixar o meu abraço e dizer que você não tá sozinha, de que existem muitas mulheres que passam por esse processo, e é um processo dolorido, é um processo muito sofrido. Eu não contei em muitos detalhes tudo que aconteceu, porque é uma história muito longa. E eu gostaria que vocês compartilhassem comigo as experiências de vocês, se aconteceu com vocês ou se não, se vocês têm conhecidos que passou por isso, conhecidas. Então é muito triste, realmente, assim, tudo que eu passei. Eu não aconselho pra ninguém que passe por isso, não desejo isso pra ninguém, porque é um sofrimento muito grande. Temos um gato aqui que não para de miar. Eu já dei ração pra ele, não tá com fome, agora eu não sei o que ele quer. É um processo muito dolorido e que eu não aconselho pra ninguém, assim. Então, deixa o seu like, comenta aqui embaixo, né, a experiência de vocês. Se vocês quiserem saber mais alguma coisa, algum detalhe, também comenta aqui. Deixe seu like, curte muito, comenta, compartilha, se inscreve no meu canal e ative as notificações. Até o próximo vídeo. Tchau. Fiquem com Deus.